Boa tarde, meus senhores, obrigado pela vossa presença aqui. A maior parte já vos conheço. Aos dois que eu não conheço vão ficar a conhecer um bocado sobre a minha história e sobre aquilo que eu faço neste fantástico mundo que é a recriação histórica. Eu sou o Pedro Diniz, sou licenciado em Direito pela Universidade Nova de Lisboa. Tirei uma pós-graduação em História Contemporânea na Universidade Nova também. Trabalho no BNP Paribas e vocês perguntam-me então, mas onde é que entra esta coisa toda das recriações históricas? Isto é a minha paixão, é a minha vida, é aquilo para o qual eu trabalho e dedico a maior parte do meu tempo profissional e fundos e ordenados para poder brincar, entre aspas. Isto não é uma brincadeira. Gastar dinheiro. Exatamente, basicamente para gastar dinheiro. E quero agradecer o convite. Aqui foi o Fernandes que me convidou e depois mais tarde falei em nome do núcleo e quero agradecer ao núcleo de história, história moderna e contemporânea do ISCTE pelo vosso convite e com muito gosto que eu estou aqui. Portanto, eu pensei aqui num conjunto de temáticas para nós podermos abordar mais ou menos em 30, 40 minutos para podermos aqui discutir um bocadinho, até para os que ainda não participam nas recriações históricas ficarem um bocadinho a entender o que é isto. E depois vocês tirarem as vossas ilações e conclusões e se acharem que isto tem piada, poderem continuar. Portanto, as origens das recriações históricas, os períodos históricos sobre o qual esta atividade se debruça, a realidade portuguesa atual, como começar, construção de uma interpretação histórica, portanto do figurino e depois questões. Tudo isto vai ser muito à base de imagens, aliás, vai ser totalmente à base de imagens. Eu prefiro falar convosco e contar-vos a minha história e vou-vos mostrando a minha história a nível visual. Origens. A recriação histórica, por acaso, é bastante interessante porque é uma atividade que já remonta aos romanos. Assim, os historiadores dividem-se, os gregos também faziam uma certa interpretação em recriação histórica, mas os romanos, de facto, têm as primeiras grandes demonstrações de recriações históricas que infelizmente não são como, não são como são hoje em dia, porque de facto aconteciam, levavam à morte de pessoas, mas o Coliseu é o elemento mais famoso, o Circo Maximus é o elemento mais famoso das recriações históricas no período clássico, onde se realizavam batalhas reencenadas de grandes batalhas da antiguidade, inclusive, reza a história, os historiadores também dividem-se aqui, mas é quase já plausível que eles tenham tido a capacidade de encher o Coliseu e realizar batalhas navais até dentro do Coliseu romano. São recriações históricas, só que com os recursos de 10 mil escravos e vamos lá, coitadinhos, não é? Mas pronto. Isto vai evoluindo, a recriação histórica ao longo dos tempos, portanto, o período clássico, temos aqui uma primeira interpretação do que nós podemos chamar de recriação histórica e depois ao longo dos séculos, principalmente a partir do século XVI, XVII, começam a haver assim também de novo um ressurgimento de recriações de batalhas até contemporâneas no século XVII. Temos, por exemplo, eu já vos falo aqui desta foto, não é século XVII, como é óbvio, mas, por exemplo, tudo o que eram justas e torneios medievais ou até mesmo a utilização de tropas régias para efeitos de reencenação de batalhas ocorria já a partir do finais do século XV, XVI e XVII. Aliás, há um excelente relato sobre uma recriação que foi realizada durante o reinado de Carlos II de Inglaterra, portanto o filho de Carlos I, que foi decapitado por causa durante a Guerra Civil contra o Cromwell, que de facto ele pega num conjunto de tropas da sua household troops, né, da sua casa, e recria um dos cercos durante a Guerra Civil Inglesa 1645 a 1660. Portanto é interessante. Este aqui é muito interessante. A primeira grande demonstração moderna de recriação histórica mais aproximada àquilo que nós temos hoje em dia é na comemoração dos 50 anos da Batalha de Gettysburg, nos Estados Unidos, em que 50 mil veteranos, estima-se que tenham estado presentes 50 mil veteranos da batalha, tanto do Sul, dos Confederados, como da União, estiveram presentes na batalha e espontaneamente, durante o dia das comemorações, muitos deles juntaram-se em grupos
e recriaram momentos-chave da batalha, como por exemplo a carga de Pickett. Isto aqui é uma das fotografias da carga de Pickett reencenada. Eles são todos confederados, como vocês podem ver, pá, vem ali com os chapéus, é espetacular, a fazer o famoso Rebel Yell. Isto é em 1913. Depois, em 1934, também há aqui uma demonstração espetacular do cerco de Namur. Isto foi feito em Inglaterra. Isto é em 1934, ou seja, 5 anos antes da Segunda Guerra Mundial e já depois da Primeira Guerra Mundial. E vocês, não sei se conseguem ver bem, mas já há uma grande atenção ao detalhe dos uniformes, à utilização de peças de artilharia, os piques. Portanto, é uma primeira interpretação daquilo que é a recriação histórica moderna, que depois evolui naturalmente e na década de 60 começa a ganhar tração, não só na Europa, nos Estados Unidos também, começa a ganhar tração e começamos a ter cada vez mais a realização de recriações como um hobby. Portanto, é a partir dessa altura, década de 60, que é muito interessante porque nos Estados Unidos é a Guerra Civil Americana e cá na Europa as guerras napoleónicas têm uma grande preponderância e é aqui que se começa a ver os surgimentos das associações de recriação histórica espalhados pela Europa toda. A Inglaterra é um dos primeiros grandes motores, um dos primeiros grandes países motores das recriações históricas, e França também começam a ter grupos de recriação histórica organizados. Períodos históricos, há vários. Eu fui buscar aqui fotos, estas fotos são do Barry Photography, depois no final, quem quiser, a página do Facebook dele é fenomenal. Há vários períodos históricos. A recriação histórica é uma atividade que tem milhentos períodos para o qual uma pessoa pode explorar, pode entrar, uns com mais pessoas, outros com menos pessoas, e depois isto depende de tudo com o gosto de cada um de nós, dos períodos históricos que mais gosta, e depois já vos explico na construção daquilo que é uma interpretação e de como começar. Portanto, tem aqui a recriação histórica romana, aqui Normando, fenomenalmente recriado. Esta foto, são duas extraordinárias estas fotos. Tem aqui século XV, Guerra dos 100 Anos, como podem ver, aqui os combates, aqui para os membros do primeiro batalhão de caçadores presentes aqui na sala. Vão ser estas pontas. Vão ser estas as pontas das lanças. Já dá tratado dos 25. Aqui, isto foi em Jecla, no ano passado, onde eu estive. Eu estou aqui no meio, alguns. Aliás, dá para ver aqui eu estou aqui. Não dá para perceber muito bem, mas eu estou ali. Isto foi em Jecla, em Espanha, século XVII, terços, espetacular também, um excelente período histórico para recriar. Isto aqui é Waterloo, em 2022, no qual eu também estive presente. Isto aqui é o Estado-Maior, uma foto do Estado-Maior do General Soult, que é o David aqui, e eu estou aqui a montar segurança ao Estado-Maior. Esta foi extraordinária. O JP também lá esteve e recomendo seriamente. 2025 estamos lá outra vez. Exatamente, o ano é obrigatório. Portanto, vocês podem ver aqui com a cavalaria até. Primeira Guerra Mundial também existe. Aliás, já começa a haver uma corrente de recriação histórica da Primeira Guerra Mundial cá em Portugal e não só, com uma componente bastante interessante, com combates aéreos, com aviões da época, réplicas, os originais não tanto, mas com réplicas, de biplanos em que se combate, em que há dogfights aéreas sobre as trincheiras. Há vídeos no YouTube que são absolutamente deliciosos para quem gosta desta temática. Também lançam granadas? Tudo. Só não explode, mas vocês têm que imaginar o pessoal está a recriar as trincheiras, está a fazer avanços de infantaria com biplanos e triplanos a voar por cima. Eles fazem por laser, não é? Desculpa. Sim, o laser é a versão do Peter Jackson. O Peter Jackson tem uma grande coleção de viaturas históricas, originais da Primeira Guerra Mundial, incluindo aviões. E ele dotou aquilo de um sistema de laser, então ele faz laser tag. É laser tag aéreo, que é uma coisa brutal. Que quando com munições de salva. Tudo, com munições de salva, portanto está a salvar as munições. E quando o laser atinge uma parte vital do avião, o avião tem uns tanques de fumo que começam a largar fumo para sinalizar que houve um tiro certeiro, exatamente, um tiro crítico. E depois pronto, aqui Segunda Guerra Mundial, isto sou eu e o Teixeira, Segunda Guerra Mundial vestido de alemães, da 12ª Divisão Panzer das SS, e pronto, tem aqui vários períodos. A realidade portuguesa. Ora bem, a realidade portuguesa é assim, eu trouxe-vos aqui isto e vou-vos começar por esta parte, que é uma coisa que é preciso ser discutida na recriação histórica.
Durante muitos anos, até aos dias de hoje, a única grande demonstração de recriação histórica, e vamos ser aqui um bocadinho leves com o termo de recriação histórica, não é? Brancos com o termo de recriação histórica, é sempre na forma de recriações medievais, das feiras medievais, nos vários municípios. Porquê? Porque isto é uma excelente forma turística de atrair turismo para a região e depois pronto, é uma realidade mais próxima daquilo que as pessoas ambicionam ver a nível, por exemplo, dos castelos nacionais, os municípios entram por este meio. Porquê que eu digo que é uma organização leve de recriação histórica? Isto tem que ser sempre tomado com um grain of salt, como se diz em inglês. Uma pitada de sal, porque normalmente as feiras medievais em Portugal tentam abarcar 1000 anos de história medieval e condensá-lo num só evento. O que depois cria aqui anacronismos e depois vão buscar a Guerra dos Tronos e depois isto é aqui uma grande salganhada. Mas as pessoas gostam porque pronto, tem os ambientes festivos, tem as gaitas de foles, que eu já não consigo ouvir gaitas de foles em todo o lado, que é uma coisa, existiram, são as gaitas portuguesas, mas é tudo o que é feiras medievais, ou até mesmo que está-se a correr agora o erro de incluir isto no século XVII e até mesmo no período napoleónico, porque isto é o que atrai as pessoas, é preciso haver dinamização. E a recriação histórica, per se, perde-se um bocado neste meio mais turístico e comercial, porque isto é a comercialização da recriação histórica em Portugal. Mas pronto, tem aqui as feiras, como vocês podem ver. Pronto, isto é em Óbidos. Óbidos é muito giro. Tem componentes engraçadas, não estava um dragão, não sei porquê, e depois eles vestem-se assim. Pá, está tudo certo, mas a recriação histórica tem vários níveis e vários panoramas. Se calhar aquilo que nós então, como amantes da história e estudantes de história, tentamos almejar é uma coisa um bocadinho mais real e correta, não é? Correta no sentido histórico, portanto, da autenticidade. Depois, em Portugal, existe aqui, a partir do início dos anos 2000, vai ser comemorado, foram comemorados agora em 2023 os 20 anos da Associação Napoleónica Portuguesa, 23 ou 24, não sei se eles foram em 2003 ou 2004. Não, são 2004. É 2004. Vai ser agora comemorado os 20 anos da Associação Napoleónica Portuguesa, que são os primeiros, são os pioneiros, aqui na pessoa do Faria Silva, do presidente da Associação Napoleónica Portuguesa, que olham para o panorama da recriação histórica em Portugal e da Europa e apercebem-se de uma coisa, que é Portugal foi fulcral e a Península foram fulcrais nas campanhas napoleónicas e não há nenhuma representação de recriação histórica napoleónica em Portugal. Portanto, eles pegam nesse mote e a partir daí criam os caçadores. Isto aqui é Caçadores 6, sediado no Porto. Isto foi escolhido porquê? Porque a maior parte do pessoal do início era mais ali da zona norte, junto ao Porto, então escolheram o Caçadores 6 e eu confesso-vos, e digo isto com toda a abertura, que já estou farto de Caçadores 6. Vamos começar a ver mais unidades de caçadores, porque os caçadores... Aliás, os Caçadores 6 eram caçadores de linha, entre aspas, eram unidades de caçadores, mas o que eu quero dizer é, se formos olhar para as unidades de caçadores elite, o primeiro e o terceiro é que eram a elite, porque estavam inseridas dentro da divisão ligeira do General Crawford, portanto do Wellington, ao lado do famoso 95th Rifles. Portanto, vocês podem começar a ver aqui os primórdios da recriação histórica em Portugal. E agora vocês vão ver a evolução. No espaço de 20 anos já temos várias associações histórico-militares em Portugal, que recriam desde a vida militar à vida civil. Passa pelo Grama, Grupo de Constituição Histórica do município de Almeida, em Almeida, tem Condeixa, tem Sobral de Montagrado, tem o Vimeiro, já disse quase todos, não é? Sim, praticamente. Pronto, tem aqui um conjunto vasto, o BANG, que é o Grupo de Marinha da Armada, E depois temos outro de Lisboa, o Grupo de Recriação histórica, que tem uma ou duas fardas. Portanto, nós atualmente em Portugal estimamos que existam cerca de 600 recriadores históricos, assim, filiados em grupos, 500, 600 recriadores históricos afiliados em grupos, e de facto, a nível turístico, a nível recreativo, a nível histórico, isto tem um potencial para crescer brutal. Portanto, vocês podem ver aqui, isto é o Infantaria 11, o 23, o 11 está ali. Cuidado. E não é cavalaria. O 20 não é cavalaria, é cavalaria. O 23 aqui, em que está aqui, o JP está aqui a fazer fogo sobre o ombro direito do camarada da frente, a fazer ações de combate em Almeida. E aqui tem o Vimeiro, que é a Infantaria 19,
que estava em Cascais, à data das invasões francesas. E como vocês podem ver, isto aqui foi tirado no Vimeo, o ano passado, em junho, e estou também a fazer ações de combate, aqui fogo em dupla fileira. E depois tem aqui, eu meti esta foto porquê? Porque também se começa a surgir aqui um movimento ainda pequeno de recriação histórica da Segunda Guerra Mundial em Portugal. Nós não participámos, portanto normalmente o que acontece é que vamos sempre buscar um dos lados do panorama da guerra da Segunda Guerra Mundial, mas este foi tirado em setembro do ano passado. Eu estou aqui como segundo sargento alemão. Foi tirado na base aérea número 1 em Sintra, a convite do comandante da base aérea número 1. Todos os anos eles fazem um dia aberto, ficam também convidados. O JP tem também um uniforme da 101st. É espetacular porque pronto, é a única oportunidade que temos. Não existe combates, mas temos aqui um contacto com a recriação histórica da Segunda Guerra Mundial em Portugal. Como começar? Ora bem, como começar? Eu vou-vos falar da minha experiência e daquilo que foi a minha realidade, e depois a partir daí nós podemos extravasar e ver como é que o comum dos mortais, entre aspas, pode começar. Eu meti aqui uma foto do filme Glória, de 1989, que fala sobre o 54th Massachusetts durante a Guerra Civil Americana, e aqui está a figura do Coronel Goldshaw, que era o comandante da unidade, 24 anos à data da Guerra Civil, e morre muito novo, mas foi o primeiro comandante de uma unidade só de tropas negras no exército americano. E porquê é que eu meto esta foto? Porque eu, em 2013, 2012 ou 2013, vi este filme, adorei. Este filme é extraordinário, para quem ainda não viu, é dos melhores filmes de guerra que existe a nível mundial. Vi este filme e olhei para esta farda e disse assim: espetacular. Isto basicamente o meu processo começa sempre assim. Espetacular. Muito giro. Que uniforme extraordinário. E então o que é que aconteceu? Isto foi o resultado deste projeto. Portanto, eu olhei para a farda e decidi fazer o meu primeiro uniforme completo de recriação histórica. Convém dizer que este foi o primeiro completo, já vamos nos 20 e se Deus quiser continuar, mas pronto, é o que é. Isto é um vício. Eu estou a tentar fazer isto até ter filhos, vocês têm que entender isto. A partir daí a torneira tem que fechar um bocadinho. A partir daí é pequenos fatinhos. Não, sim, bem. Estou a dizer, é para mim, uniformes para mim. Portanto, vocês podem ver, foi a primeira tentativa. Eu recriei aqui uma foto típica da altura, assim com o piano, mas mandei, fiz a minha investigação, estudei como é que era o plano de uniformes da altura da União, de um coronel. O coronel Goldshaw era de infantaria, eu fiz de cavalaria, porque eu pessoalmente, a minha arma favorita é a cavalaria. E tem aqui a representação do coronel da União. Depois, houve uma evolução para outra temática, para a temática escandinava normanda, portanto o período medieval. E o que é que nós decidimos fazer? Eu, mais a Andrea e o Pico, são os meus dois grandes amigos meus, o que é que nós decidimos fazer? Eu tenho uma casa no Alentejo, em Montargil, tem sido muito usada para eventos deste tipo, e decidimos assim, vamos fazer um acampamento histórico-militar, um acampamento histórico do período escandinavo. E pronto, tem aqui o processo. Também, como sabes, houve várias viagens, já foi durante o período da minha licenciatura, houve várias viagens ao final do dia para ir até ao mestre de armas, que já não existe, em Mem Martins, para comprar material para este evento. E depois tudo o que isto vocês veem, eu construí aquela estrutura toda das tendas, montámos e digo-vos, é uma experiência extraordinária. Depois vai-se evoluindo, não é? Nós, a partir deste momento, eu depois ingressei no GRAMA, no Grupo de Constituição Histórica do município de Almeida, onde me permite, às vezes, fazer recriação de cavalaria. Eu estou aqui montado a cavalo, e nós fazemos a reconstituição, portanto, das campanhas napoleónicas no município de Almeida. Então, temos aqui esta evolução.
E depois, pronto, depois temos aqui a construção do grupo já do primeiro batalhão de caçadores, em que nós fazemos constituição histórica, começámos agora do movimento de ordenanças em Portugal em 1808, portanto no início da primeira invasão francesa, em que nós temos já aqui umas ordenanças construídas com algum relevo e esperemos ter mais pessoas em breve. Construção de uma interpretação. Aqui é que há aqui um conceito interessante. Aqui há cá um conceito. Como é que é o processo da construção de uma interpretação histórica por mim realizada? Portanto, vocês aqui têm já é o Rafael. Estás bom, tudo bem? Vocês têm aqui, portanto, já o ponto final da interpretação, mas o meu processo criativo é sempre da seguinte maneira. Eu procuro uma temática histórica que me interessa, um período histórico que me interessa. Normalmente eu vou por estados de espírito mensais, isto é conforme o que me dá na cabeça, e depois existe uma grande componente de investigação histórica por detrás de tudo isto. Portanto, nós tentamos ir sempre à procura de fontes iconográficas, fontes escritas. Quando começa a haver regulamentos de uniformes, é muito importante ir aos regulamentos de uniformes, ler o que de facto aconteceu, como eram de facto as coisas na altura, e depois eu tento replicar de forma mais fiel possível aquilo que as fontes nos dizem. É tão simples quanto isso. Uma interpretação pode ser mais ou menos fiel, é conforme a dedicação que nós damos à interpretação. Nós podemos ir só pelo lado estético, mas depois também, para quem gosta de ir mais a fundo, gostamos de ir para o lado também das vivências. Quanto mais aproximado nós estivermos das vivências da época, melhor é a recriação em si, porque nos faz transportar para esse período histórico. Portanto, tem aqui a construção da interpretação. Isto aqui foi outra que eu fiz no ano passado, ao lado do Major Carvalho, o comandante do Regimento de Infantaria 19 do Vimeiro. Eu estou aqui com o projetor não dá para ver muito bem, mas isto já é mais um traje civil, uma casaca civil, que eu por acaso... outra coisa que é interessante é, eu tento sempre ir à procura, também por custos, para contenções de custos, de alternativas que sejam mais baratas e fidedignas àquilo que eu estou a tentar importar. Este casaco, normalmente as peças de roupa femininas são fenomenais para trajes civis, porque o corte, principalmente a partir do século XVIII, o corte do traje masculino é muito cintado, os ombros são puxados para dentro, o que nós vemos paralelismos ao corte feminino atual. Então o que eu fiz? Fui à Humana, uma loja de roupa de segunda mão, encontrei um sobretudo de senhora a um preço bastante razoável, custou 15 euros, penso na altura, e simplesmente o que eu fiz foi, cortei o sobretudo, fiz as abas aqui atrás, cozi tudo à mão, deu um trabalho extraordinário, e depois o resultado é uma tentativa. Por acaso eu não estava a fazer o PowerPoint, nem reparei logo que a posição até estava bastante idêntica, mas a tentativa é sempre replicar. Mais uma vez, isto é uma fonte primária da época, é o costume parisien, que é muito bom para trajes civis, é extraordinário, não só para trajes masculinos, mas para trajes femininos é extraordinário para nos seguirmos, e é uma fonte brutal. Como vocês podem ver, está tudo muito bem explicitado em termos de desenho, em termos de iconográficos, para podermos replicar. Depois tem aqui uma componente que eu também faço do ultramar. Este já é mais fácil porque as nossas fontes iconográficas já não são, não é? Já não tem que ir ao desenho, nem à construção de uma fonte primária de época. Nós temos que ir a fontes mesmo de imagens da altura, fontes fotográficas, que nos permitem fazer o paralelismo. Isto por acaso foi uma foto tirada em Moçambique em 1969, se não me engano, são comandos. E depois também há aqui uma coisa que é simplificada, é o facto de quanto mais próximo, como é natural, nós estivermos do ponto de vista atual, do período histórico ao nosso tempo, mais fácil é encontrar peças que são originais. Portanto, tudo o que eu tenho aqui vestido são originais, são camuflados da altura do ultramar, mas lá está, é tentar replicar ao máximo os maneirismos e não só. Porque há aqui uma componente também muito importante. As pessoas tendem-se a esquecer e por conveniência, e toda a gente faz
Portanto, isto não é um molde 100% para as pessoas seguirem com exatidão. Mas uma das grandes partes, por exemplo, é também os maneirismos, o pelo facial, a estética toda da altura. Portanto, eu não sei se vocês conseguem ver bem, eu estou com um bigode, estou com um patilhão, que é uma coisa digna, porque a rapaziada na altura tinha esta maneira de se apresentar. E depois, pronto, tem aqui mais uma, está um bocado escuro, porque isto é um quadro, isto sou eu, a imagem em si minha e do Salvo, do meu cão, são mesmo imagens reais. Sou eu vestido há século XVII, capitão de terços do século XVII, mas está inserido, vocês não conseguem ver muito bem, num quadro do Velázquez do Filipe IV, que tive o prazer de ver a semana passada no Prado, e os quadros originais, estava todo contente ainda. Nunca tinha, quer dizer, já tinha visto, mas era muito novo, tinha mais 7 anos, fui lá agora, estava em êxtase, porque é extraordinário, mais uma vez uma fonte que é importantíssima. Depois aqui tem outra foto minha na construção da interpretação, aqui de um oficial de ordenanças, da Companhia de Ordenanças de Ponte de Sor, e aqui, pronto, mais uma vez não dá para ver muito bem porque a foto está escura, mas a casaca verde, típica das ordenanças, há ali um erro, os botões que estão a prateado deviam ser dourados, mas isto é uma adaptação de uma casaca de dragões franceses que eu fiz, do Catriano, mas vou corrigir para eventos futuros. E falta ali a gola de serviço e as dragonas que também vão estar. E pronto, isto basicamente é um overview geral. Fiz isto em 30 minutos mais ou menos, mas agora tem aqui a oportunidade para me colocar questões. Eu vou passando aqui algumas fotos e depois mostro-vos um ou dois vídeos que consegui aqui no YouTube. A minha questão é como é que vocês, quando quem planeia isso, o principal organizador, como é que arranjam um sítio, como é que o pessoal arranja todo o uniforme, as armas, pronto. Como é que é a organização dos eventos? Pronto. Há duas vertentes. Tu tens os eventos oficiais organizados normalmente pelos grupos de reconstituição histórica, que envolvem também as câmaras municipais dos municípios. Por exemplo, Almeida, o Vimeiro, tem tudo eventos oficiais ao longo do ano. Nós vamos a eventos porque somos convidados por outros grupos para ir aos municípios. E depois temos os eventos dos nossos municípios. Isto envolve muito apoio camarário em Portugal, porque no estrangeiro não é assim. Nós em Portugal temos uma realidade a nível da recriação histórica espetacular, porque as câmaras apoiam financeiramente os grupos através de fundos para a aquisição de uniformes, de armamento, deslocações, alimentação, estadia, o que é extraordinário. Portanto, o recriador só precisa de aparecer, mas depois tens a vertente privada. Portanto, todos os uniformes que tenho, com exceção daquela casaca, mas isso é um caso à parte, todos os uniformes que eu tenho, só a casaca, todos os uniformes que eu tenho são meus. Porque isto é uma escolha minha, isto é o meu hobby, é a minha coleção, e eu vou comprando, vou mandando fazer, isto envolve muito trabalho de investigação, como eu disse, ir às costureiras, alfaiates, e depois o armamento. Assim, o armamento tens dois componentes. Tu para fazeres fogo precisas ter licença de RACEF em Portugal. Fazer tiro de pólvora negra. Se tiveres, portanto, é necessário fazer isso. E tens que ter essa licença para ter uma arma em casa, destas de pederneira. Se forem réplicas. As originais já não é necessário, mas não podes fazer tiro com elas. Mas podes ter as armas originais em casa. A minha coleção de armamento é toda original. São todas armas anteriores a 1 de janeiro de 1900 que encontram-se isentas fora da lei das armas. Das armas em Portugal. Portanto, estes eventos, este aqui do batalhão já é do foro privado, nós organizamos, porque é uma coisa que em Portugal não acontece muito, mas lá fora acontece, que são os eventos de recreação para os recriadores, não tanto para o público. Porque cá em Portugal temos muito esta ideia comercial da coisa, que é, se fazermos um evento de recreação histórica, tem que haver público, tem que haver uma plateia, tem que haver promoção do município, mas também falta aqui um bocadinho que há eventos que têm que ser do recriador para o recriador, que é o que nós estamos aqui a fazer em Montargil, é um acampamento para nós podermos agilizar, treinar a Ordem Unida, os regulamentos, fazer a investigação e viver. Isto é um pórtico. A máquina do tempo ainda não foi inventada, mas enquanto não for inventada a máquina do tempo, podemos fazer isto e tentarmos aproximar ao máximo. Eu digo sempre, uma recriação histórica, se
75% de autenticidade para mim já está, é excepcional. Nós nunca vamos ter 100%, nós não somos homens nem mulheres daquela época, mas nós temos de tentar almejar chegar o mais longe possível neste... Agora, claro que há confortos modernos, que há muita gente que não está preparada para abdicar. Não é, Henrique Ramos? A Coca-Cola, por exemplo. Muito bem, sim, sim, pode Os ser. próprios óculos, por exemplo. Os óculos, isso é uma coisa que também podem ser adaptados à época, mas nós tentamos sempre acomodar estas Algo tão simples como a roupa interior. a roupa interior, a roupa interior. Sim, é. Mas pronto, eu tenho aqui também, eu aqui montado. Mais questões? Mas Não sei se respondi. Gabriel. Eu tenho uma questão. Portanto, no que toca ao mundo das reconstituições históricas, obviamente nós estamos sempre a ouvir notícias de agora de reconstituições históricas. A minha pergunta é, qual é que foi, não sei se é difícil de classificar, qual é que foi a primeira reconstituição histórica em Portugal e se podemos classificar como as cerimónias do centenário da Guerra Peninsular durante o reinado de Dom Manuel II, se pode considerar uma reconstituição histórica? Excelente pergunta, Rafael. Eu expliquei, tu entraste também, eu expliquei no início, mas sim, essa questão, em Portugal a recriação histórica sempre esteve muito focada, como eu disse na apresentação, numa vertente mais medieval, portanto, nas feiras medievais, porque é aquilo que atrai a nível comercial, é o modo mais comercial, mas foi o que eu disse durante a apresentação, que é, nós temos que usar o termo recriação histórica com alguma pedra de sal relativamente às constituições medievais, às feiras medievais. O centenário, sim, o centenário é... Normalmente a recriação histórica, se nós formos à essência da recriação histórica, e eu não falei nisso há bocado, se nós formos à essência da recriação histórica, basicamente o principal objetivo, ou o primeiro objetivo, o objetivo primário, é a evocação. É a evocação de um momento histórico, através da reencenação. Portanto, o centenário, de facto, pode ser considerado, até porque foram realizados uniformes. Eu, por acaso, não tenho aqui fotos, mas é uma estupidez, devia ter colocado isso nos slides. Foram confeccionados uniformes nas oficinas gerais de fardamento, que não teria o arsenal do exército, para uniformizar as tropas portuguesas à época das guerras peninsulares. Mas isso provoca um grande problema para quem faz a investigação. O penacho e... Tudo, muito do que nós nos baseámos no início, agora estamos a começar a evoluir, mas muito do que nós nos baseámos no início para fazer as reconstituições dos uniformes da Guerra Peninsular, fomos buscar muito àquilo que foram as reconstituições dos uniformes no centenário. Porquê? Porque infelizmente, tirando uniformes de generais e algum ou outro oficial, não existe praticamente nenhum uniforme português que sobrevive da altura das campanhas napoleónicas. Não existe. Porquê? Muito simples. Dois ou três fatores. Primeiro, à boa moda portuguesa, nós usamos tudo até ao fim e no final de usarmos, consideramos aquilo lixo e atiramos para o lixo. Isto é, o nosso país é assim. E vocês nem vos passam pela coisa a quantidade de uniformes, por exemplo, do ultramar, Primeira Guerra Mundial, Plano 33, que se encontra no lixo, porque as pessoas os familiares falecem, não é? E depois as pessoas dizem assim, pá, eu não quero, isto não serve para nada, está com buracos de traças, isto é um casaco velho e deitam para o lixo. Portanto, isso desaparece. Número 2, relativamente aos uniformes napoleónicos, foram usados até à exaustão, porque depois tivemos um período de guerra civil que manteve, portanto, os 15 anos a seguir ao fim das guerras napoleónicas, os 20 anos a seguir ao fim das guerras napoleónicas, manteve-se quase inalterado o plano de uniformes, ou seja, os uniformes que estavam todos nas reservas foram distribuídos pelas unidades e foram usados a nível operacional. E pronto, são esses os dois grandes fatores. O que é uma tristeza, porque comparativamente, por exemplo, aos franceses, os franceses guardaram tudo. Mas os franceses também tiveram uma coisa que nós não tivemos, é que os franceses, em meados do século XIX, como nós sabemos, 1850, há um ressurgimento do movimento napoleónico. Napoleão III é eleito Presidente da República e depois mais tarde faz o referendo e torna-se Imperador, não é? Criou-se o Império e há um ressurgimento de tudo aquilo que é a imagética napoleónica. Muitos dos veteranos calculam isto a nível temporal à nossa realidade de hoje em dia. Da mesma maneira que eu sou capaz de arranjar uniformes na Feira da Ladra da altura do ultramar, que foi há 60 anos atrás, em França, na década de 50 e 60 do século XIX, também eram 50, 60, 70 anos atrás do período napoleónico. Portanto, muitos destes uniformes, como tinham caído em desuso, porque mal o Napoleão sai, há um novo regulamento de uniformes, porque muda-se o regime em França,
muitos desses uniformes estavam preservados. E começamos a assistir aqui a um movimento no século XIX de colecionismo militar, de uniformologia e de armamento, que vai buscar isto tudo. Vocês em França têm coleções. Salão de Provence, no Museu do Armand, que são extraordinárias. Está lá tudo, originais. Porque são colecionadores, por exemplo, em Salão de Provence, eram dois irmãos, que eram coronéis de um deles era coronel dos Chasseurs Alpins, da Primeira Guerra Mundial, que iam à procura dos uniformes ainda sobreviventes, como nós podemos ir à procura dos uniformes da Primeira Guerra Mundial, agruparam aquilo e agora têm ali um manancial de uniformes brutal. Mas sim, isso do Dom Manuel e das comemorações do centenário da Guerra Peninsular é muito isso. Mas cria esses tais problemas. Portanto, as dimensões dos estandartes também foi um grande problema, porque os estandartes das comemorações do centenário são visivelmente, consideravelmente mais pequenos do que os estandartes napoleónicos. São 1 por 1 ou 1,5 por 1,5. E nós sabemos hoje em dia que os estandartes napoleónicos eram 2,5 por 2,5. Eram panos bastante grandes, porque era necessário para a visualização da movimentação das tropas. E pronto, é realmente extraordinário. Mais questões? Eu já estou a começar a alongar, desculpa lá. Eu tive uma questão. Uma questão mais em termos da praticalidade do começo da parte da pesquisa histórica. Ou seja, para uma pessoa que, por exemplo, não tenha tanta acessibilidade nos fundos em termos de capacidade financeira para começar no hobby, o que é que tu recomendarias? Portanto, nós também temos acesso às câmaras municipais, porque, por exemplo, como eu comecei a minha vida na recreação histórica, mas que outros métodos, para além de nos juntarmos, por exemplo, a uma associação, é que nós poderíamos para começar a história? Isso é uma excelente pergunta, JP. O que eu consigo dizer a primeira grande forma de ver este hobby é: isto vai ser necessário gastar dinheiro, que é um hobby que requer dinheiro. Se não se tem muito fundos, a primeira máxima que se tem que saber na recreação histórica é comprar uma vez. Mas comprar bem. Compra-se bem, mas compra-se uma vez. Portanto, é tentar ao máximo gerir os fundos desta maneira. E lentamente. Eu, por exemplo, isto é muito pessoal. Eu quando entro por acaso neste momento não estou em não estou nesse processo criativo, nem estou nesse estado de espírito. Mas eu quando entro no processo criativo de construção de uma interpretação, eu fico obcecado. Quase obcecado. E leio tudo, e vejo, e leio, vou à procura, e depois só descanso só descanso quando tiver o produto final. Mas se calhar às vezes nós podemos ir devagar, tentar arranjar suplementos, ir buscar, ok, não consigo gastar tanto aqui, mas vamos tentar buscar aqui uma coisa que seja mais barata, que nos depois possa servir para várias interpretações, que é o que nós estamos a fazer no batalhão, e eu acho que isso é muito importante. E depois, é ter a paixão, ter a vontade, tentar encontrar outras pessoas que também gostem disto, porque fazer isto sozinho não tem piada nenhuma. Nós podemos ambicionar isto como uma questão de, pronto, eu tenho os manequins e é a minha coleção 1 por 1. Mas se nós queremos mesmo fazer a recreação histórica, quanto mais pessoas tivermos à nossa volta, mais giro é, porque depois nós partilhamos todos de uma linguagem comum. E é isso que vai cair na recreação histórica. Bem, não sei se têm mais alguma. Vou só acabar aqui de passar as imagens para vocês verem. Quer fazer com o irmão da Jorge. Mais uma vez aqui na segunda. Aqui, a felicidade. Isto quase podia ser um postcard em estilo soviético, ficava muito giro. A felicidade do trabalhador, aqui é a felicidade do recriador. E pronto, é o que eu vos tenho aqui hoje para vos apresentar. Queres que desculpa? Tinha uma dúvida. Mas era em relação à recriação histórica aérea. Não sei se estás muito a par ou não, mas muita definição. Minha pergunta é: eu gosto de recriação histórica, não estou tão dentro da recriação histórica como vocês, mas uma coisa que eu tenho sempre em mente quando se vai falar de recriação histórica é a segurança para as pessoas dentro dela. Pronto. E agora, mencionando no caso de recriação histórica aérea, eu penso que à partida, logo ao ouvir falar disto, que seja a recriação histórica mais arriscada em termos de segurança. E a minha pergunta é: como é que eles conseguem garantir condições de, numa dogfight aérea, que é completamente caótico,
fazer com que, pronto, que as pessoas saiam de lá com os aviões intactos, não é? Sabes alguma coisa sobre isso? É assim, isso não é a minha especialidade porque infelizmente ainda, se Deus quiser, não tenho fundos suficientes para arranjar um bipolano ou um Spitfire da Segunda Guerra Mundial. O avião do Barão Vermelho. Ou então, exatamente, o Fokker do Barão Vermelho, que era espetacular, não é um triplano. Mas é assim, a criação histórica é uma temática importante porque é assim, tudo o que envolve o manuseamento de pólvora, a utilização de armamento real, muita gente no campo de batalha, cavalos, muitas das vezes, e neste caso, veículos. Pois. Porque não se resume só à aviação. A aviação é um nicho muito pequeno que está a acontecer agora e tu vês a aviação, as dogfights é normalmente a Primeira Guerra Mundial, porque os biplanos, a aviação na altura é mais lenta, não se joga essa velocidade. E depois tem que ser, exatamente, há um espaço aéreo controlado, é uma coisa que exige muito trabalho e muita burocracia, para poder ter 2 ou 3 aviões no ar a combater um contra o outro. Tu tens recriação de pessoal com Manchester Smiths ou Spitfire na Segunda Guerra Mundial, as recriações da Segunda Guerra Mundial, em apoio tático aéreo, vê-se eles passam por cima, para dar aquele efeito dos aviões a bombardear, por exemplo, um carro de armado. Agora, tudo isto acarreta um risco. É um risco inerente à recriação histórica, é preciso ter muito cuidado, infelizmente já houve fatalidades. Isto não é uma atividade sem fatalidades. O Waterloo 2015 houve 3, penso que foram 3 ou 4. Foram 4. Houve uma que não teve necessariamente. Foi posterior, não é? Não, foi ok. Porque isto também é relevante, pensou para quando nós falamos de recriação histórica. Nós temos aquela vertente que tu não abordaste muito, mas que eu acho que é muito interessante. É a mentalidade do recriador. Ou seja, a que nível de recriação é que o recriador está disposto a se comprometer. E há muita gente que na recriação histórica o vê como uma maneira de estar socialmente com camaradas ou amigos e vai lá para os copos, ou para as vidas, ou para a diversão e tudo mais. E em Waterloo especificamente houve um senhor já de uma certa idade que já sofria de uns certos problemas e que bebeu demais e acabou por ter um ataque cardíaco em resultado da sua condição médica. Portanto, essa foi a quarta fatalidade de 2015. No campo de batalha houve 3 fatalidades, se não estou eu. Uma delas é muito triste, são todas tristes, não é? Mas uma delas foi com um cavalo, isto era um cavaleiro, né? de uma unidade de cavalaria, eu penso que ele era francês. O cavalo assustou-se, porque nós estamos lá estamos a falar de animais no meio de pólvora e de tiros e de canhões, e infelizmente ele caiu, ficou com o pé preso no estribo, foi arrastado durante uns metros, bateu em olhos e... Agora, isso é um risco, por exemplo, eu sou de cavalaria, isso é um risco que eu corro, mas isso é um risco que eu corro quando monto a cavalo, quando vou correr, nós não podemos olhar para a recriação histórica só do ponto de vista dos riscos, é a realidade que nós tentamos mitigar os riscos. Por exemplo, em Gettysburg, os americanos têm um grande problema, a facilidade com que têm o acesso às armas, não é? E fazer tiro, que é uma coisa que, pronto, isto é uma discussão que se pode ter um dia, mas os americanos têm essa facilidade. Houve um senhor que levou um revólver, um Colt carregado para Gettysburg em 2016, 2013, o que é que foi, estava a fazer tiro, pensava que estava com a arma em pólvora negra, não é? Só com a munições de salva, deu o tiro, estava com a arma carregada com munição real e matou um outro rapaz numa outra linha. Portanto, isso na Europa é mais difícil disto acontecer, é muito mais difícil disto acontecer, até porque há, e cada vez mais, nos Estados Unidos também, há um grande rigor a nível de segurança. Por exemplo, a distribuição da pólvora é feita através da GNR ou da PSP, da unidade é a PSP, mas a GNR se transporta, que é a unidade de armas explosivas da PSP. Tudo isto é muito bem regulamentado, porque ninguém está aqui a querer ferir ou matar alguém na recriação histórica. Mas pronto, Há sempre acidentes. há sempre assim. Como em todas as atividades. Como em fazer escalada, como em jogar à bola, como É de facto importante dar ênfase à questão de segurança em Portugal, que já cresceu bastante. Sim. Nós tivemos já acidentes no início do percurso da recriação histórica. Por exemplo, o carregar com a vareta num mosquete, em que a pessoa se esquece, isto também acontece, isto é histórico, isto também aconteceria em batalha, em campanha, em que se esquecem da vareta dentro do cano e quando dão fogo à arma, lá vai a vareta disparada. Ele é um arpão, não é? Exatamente, um arpão. E acho que isto foi no Vimeiro que aconteceu, partir uma janela com Foi. a vareta. E no Porto tivemos um caso muito grave em 2009, na comemoração dos 200 anos do Porto, portanto, do assalto à cidade pelos afuga das pessoas na ponta das barcas, em que um rapaz, um cabo de artilharia do exército mesmo, que estava a operar canhões
canhões napoleónicos. Nós somos artilharia, pronto, lá está mais uma vez o descuido pelo à vontade e pelo excesso de confiança, deixou a mão na palamenta, que é como se fosse a vareta de carregar o canhão. Aquilo tinha faíscas lá dentro, a carga explodiu, aquilo saiu, rebentou-lhe o braço todo. Aquilo ficou mesmo com o braço pendurado. Foi uma coisa que... Também, se não me engano, houve um grande problema no Porto. Não sei se foi essa situação, mas foi uma das peças de artilharia que estava a ser manuseada, por exemplo, apenas por duas pessoas. Uma peça que tem que ao menos ter 4 ou 5 pessoas para ser manuseada em segurança. Mas pronto, para acabar numa nota positiva, a recriação histórica não é... Os acidentes são raros, felizmente são raros, e o que nós queremos é divertir-nos, ter uma perspectiva da máquina do tempo, poder viajar no tempo. A recriação também não tem que ser só... Eu falei-vos muito do ponto de vista histórico ou militar, mas a recriação civil... Tudo isto é a vivência daqueles povos e daquelas gentes. Àquela altura, acho que nós devemos muito, e a nível de preservação do património histórico ou militar é importantíssimo. E eu faço votos que isto continue a crescer. E pronto, e agradeço mais uma vez o vosso convite. Obrigado por